Você já imaginou como seria descobrir que a pessoa que mais amava na vida daria tudo por você, incluindo a própria vida, no exato momento em que você acabou de traí-la da forma mais cruel possível? Minha história vai te mostrar como Deus pode transformar a maior tragédia em redenção, como o amor verdadeiro pode transcender até mesmo a sepultura, e como uma jovem perdida encontrou esperança onde só havia desespero. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Se você está passando por algo que parece impossível de perdoar, que parece ter destruído sua vida para sempre, precisa ouvir cada palavra do que vou contar. Porque o que aconteceu comigo vai mudar sua perspectiva sobre perdão, sobre amor, sobre propósito. E talvez, só talvez, você descubra que sua história ainda não terminou. Mas deixa eu te falar como tudo começou, porque você precisa entender que eu não era uma má pessoa. Pelo menos não pensava que era. 16 anos. Essa era a minha idade quando conheci Lucas pela primeira vez nos corredores da escola estadual onde estudava. Era um desses dias cinzentos de inverno em que o ar gelado cortava o rosto e todos andavam apressados para escapar do frio. Eu estava carregando uma pilha de livros pesados quando esbarrei em alguém na porta da biblioteca. Os livros voaram pelo chão. Páginas se espalharam como confete branco no piso frio de cimento. Desculpa, deixa eu te ajudar. A voz era suave, gentil, diferente dos outros garotos que geralmente gritavam ou riam em situações assim. Levantei os olhos e vi um rapaz de cabelos escuros, olhos castanhos profundos e um sorriso que parecia genuinamente preocupado em ajudar. Ele se abaixou rapidamente, juntando meus cadernos com cuidado, organizando as folhas que haviam se soltado. Havia algo naqueles gestos cuidadosos, naquela atenção aos detalhes, que me chamou a atenção imediatamente. Obrigada, murmurei, sentindo o rosto esquentar. Desculpa por ter esbarrado em você. Imagina, eu que não estava prestando atenção. Ele me devolveu os livros com um sorriso que iluminou todo o corredor sombrio. Eu sou Lucas, estudante do 3º ano. E você é... Carla, 2º ano. Prazer, Carla, do 2º ano. A forma como disse meu nome, com aquela entonação brincalhona mas respeitosa, fez meu coração acelerar de um jeito que eu nunca havia experimentado antes. Lucas não era apenas bonito. Havia uma luz diferente em seus olhos, uma tranquilidade que contrastava com a agitação típica dos adolescentes. Nos 3 anos seguintes, nossos encontros foram esporádicos, mas memoráveis. Um cumprimento no corredor, uma conversa rápida durante o intervalo, comentários ocasionais sobre as aulas. Lucas sempre se mostrava educado, interessado genuinamente no que eu tinha a dizer, diferente dos outros garotos que só queriam impressionar ou conquistar. Minha prima Joana, que estudava na mesma turma que ele, sempre comentava sobre como Lucas era respeitado por todos. Ele é daqueles que nunca fala mal de ninguém, dizia ela. Sempre ajudando alguém, sempre com um sorriso no rosto. E sabe aquela paz que algumas pessoas têm? Ele tem. Eu não entendia completamente o que ela queria dizer com aquela paz, mas concordava que havia algo especial em Lucas. Algo que me atraía de uma forma que ia além da atração física. Embora ele definitivamente fosse atraente com seu 1,75 m, ombros largos de quem praticava natação e aquele jeito de andar confiante, mas não arrogante. Foi só quando terminei o ensino médio e Lucas começou a trabalhar na loja de roupas do shopping que nos aproximamos de verdade. Eu tinha 19 anos, ele 20, e ambos estávamos navegando pelas incertezas da vida adulta jovem. Trabalhava numa empresa de telemarketing, um emprego que odiava, mas que pagava as contas e me dava alguma independência financeira. O reencontro aconteceu numa tarde de sábado quente, quando minha mãe me pediu para comprar leite condensado no supermercado. Era uma daquelas tarefas domésticas simples que eu fazia no automático, pensando em 1000 outras coisas, quando vi uma movimentação na entrada do estabelecimento. Um grupo de jovens estava organizando uma campanha de arrecadação de alimentos. Tinham cartazes coloridos, cestas de vime e sorrisos genuínos enquanto conversavam com as pessoas que entravam e saíam do supermercado. Mas foi quando vi Lucas entre eles que meus passos diminuíram involuntariamente. Ele estava conversando com uma senhora idosa, explicando pacientemente sobre a campanha, ajudando-a a escolher quais produtos doar. A paciência em sua voz, a gentileza em seus gestos, a forma como tratava aquela desconhecida com o mesmo respeito que daria a um familiar, tudo isso me tocou profundamente.
Carla! Ele me viu e acenou com entusiasmo genuíno. Que surpresa boa te encontrar aqui. Caminhei até ele, sentindo aquela mistura de nervosismo e alegria que só sentimos quando encontramos alguém especial inesperadamente. Oi, Lucas! Que campanha legal vocês estão fazendo. É um projeto da nossa igreja, explicou ele, os olhos brilhando com paixão. Arrecadamos alimentos para distribuir para famílias que estão passando dificuldades. É incrível como pequenos gestos podem fazer diferença na vida de alguém. A forma como falava sobre ajudar os outros, sem nenhum tom de superioridade ou busca por reconhecimento, me impressionou. Lucas não estava ali para se mostrar ou impressionar ninguém. Ele genuinamente acreditava no que estava fazendo. Contribuí com alguns produtos e ficamos conversando por quase 1 hora. Ele me contou sobre a igreja, sobre o grupo de jovens, sobre como a fé havia se tornado algo central em sua vida. Eu escutava fascinada, não tanto pelas informações religiosas, que ainda não faziam muito sentido para mim, mas pela paixão e sinceridade com que ele falava. Você gostaria de conhecer nossa igreja algum dia? Perguntou ele quando já estava quase na hora de eu ir embora. Talvez, respondi, tentando soar casual, apesar do coração acelerado. Que tal trocar números de telefone? Posso te ligar quando tivermos algum evento especial. Trocamos contatos naquele dia, e a partir dali, nossa amizade floresceu de uma forma natural e bonita. Lucas me ligava ocasionalmente, sempre respeitoso, sempre interessado em saber como eu estava, como tinha sido o meu dia no trabalho. Conversávamos sobre tudo: filmes, música, sonhos, medos, família. 2 semanas depois do reencontro no supermercado, Lucas me convidou para conhecer o grupo de jovens da igreja. Vai ser legal, disse ele pelo telefone. Nada muito formal, só jovens da nossa idade conversando sobre vida, fé, amizade. E depois sempre vamos comer alguma coisa juntos. Aceitei o convite, movida pela curiosidade e, confesso, pelo desejo de passar mais tempo com ele. A igreja ficava numa rua tranquila do centro da cidade, um prédio de tijolos aparentes com vitrais coloridos e um jardim bem cuidado na frente. Quando chegamos, já havia uns 15 jovens reunidos numa sala aconchegante, sentados em círculo, conversando animadamente. Pastor Milton, um homem de meia idade com barba grisalha e sorriso paternal, conduzia a reunião com uma naturalidade impressionante. Nada daquilo parecia forçado ou artificial. Era genuinamente um grupo de amigos que compartilhavam algo em comum: a fé. Naquele dia, eles estavam discutindo a parábola do bom samaritano, de Lucas, capítulo 10. Pastor Milton lia o texto bíblico com uma voz clara e expressiva. Depois abria para comentários e discussões. Os jovens participavam ativamente, fazendo perguntas, compartilhando experiências pessoais, relacionando a história com situações do dia a dia. Mas eu mal prestava atenção nas palavras. Estava completamente hipnotizada observando Lucas. A forma como ele ouvia atentamente cada pessoa que falava, como contribuía com comentários reflexivos, como cantava os hinos com uma intensidade que transparecia em toda a sua expressão facial. Havia uma paz nele que eu não conseguia compreender, uma segurança interior que eu secretamente invejava. Quando o encontro terminou, fomos com alguns outros jovens tomar sorvete numa sorveteria próxima. Lucas escolheu pistache. Sempre o mesmo sabor, brincaram os amigos, e eu pedi morango. Caminhamos pela praça central da cidade, uma área arborizada com bancos antigos e uma fonte no centro. A noite estava perfeita. O ar não estava nem quente nem frio. Havia uma brisa suave que trazia o perfume das flores plantadas ao redor da praça, e a iluminação pública criava uma atmosfera romântica sem ser exagerada. Quando os outros jovens se despediram e fomos ficando sozinhos, senti que algo especial estava prestes a acontecer. Sentamos num banco sob uma árvore florida. Creio que era um ipê, com flores amarelas que caíam ocasionalmente como pequenos presentes da natureza. Lucas falava sobre seus sonhos, sobre como queria usar sua vida para fazer diferença no mundo, sobre como a fé havia lhe dado propósito e direção. Carla, disse ele de repente, interrompendo o próprio discurso. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você já pensou sobre o sentido da vida? Sobre por que estamos aqui? Qual é nosso propósito? A pergunta me pegou desprevenida. Aos 19 anos, eu estava mais preocupada com questões imediatas. Trabalho, diversão, relacionamentos. Questões existenciais profundas não faziam parte do meu dia a dia. Não muito, admiti.
Por que você pergunta? Porque olhando para você, vejo alguém especial, alguém que tem muito a oferecer ao mundo. E fico curioso para saber o que te move, o que te faz feliz de verdade. A intensidade em seus olhos, a sinceridade na voz, a proximidade física, tudo contribuiu para criar um momento de conexão profunda. Quando ele se inclinou ligeiramente em minha direção, eu não resisti. Nossos lábios se encontraram num beijo que foi intenso, apaixonado, cheio de promessas não ditas e sentimentos que estavam florescendo rapidamente. Foi diferente de qualquer beijo que eu já havia dado. Não era apenas físico. Havia uma dimensão emocional e até espiritual que eu não sabia como explicar. Quando nos separamos, ambos estávamos respirando de forma irregular, olhando nos olhos um do outro com uma mistura de surpresa e reconhecimento. Uau! Sussurrei. É, ele concordou, sorrindo daquele jeito que iluminava todo o rosto. A partir daquele beijo, começamos oficialmente a namorar. Apresentei Lucas à minha família numa quinta-feira à noite, quando ele veio jantar em casa. Minha mãe ficou encantada com sua educação. Ele ajudou a arrumar a mesa, elogiou sinceramente a comida, conversou respeitosamente com meu pai sobre trabalho e esportes. Esse menino é especial, comentou minha mãe depois que ele foi embora. Educado, trabalhador, da igreja. Você escolheu bem, filha. Meu pai, sempre mais reservado em suas opiniões, também aprovou. Parece ser um rapaz sério, disse ele. Olha você nos olhos quando fala. Tem uma firmeza de caráter que é rara nos jovens de hoje. Da mesma forma, conheci a família de Lucas num almoço dominical na casa deles. Dona Marisa, sua mãe, era uma mulher acolhedora que imediatamente me tratou como filha. A casa era simples, mas organizada, com fotografias de família espalhadas pelas paredes e um ambiente que respirava amor e harmonia. Lucas era o caçula e único homem entre 5 irmãs, o que explicava sua facilidade para se relacionar com mulheres de forma respeitosa e carinhosa. As irmãs o provocavam carinhosamente sobre ser o príncipe da mamãe, mas era evidente o amor genuíno que toda a família tinha por ele. Ele sempre foi nosso menino especial, contou Dona Marisa enquanto servíamos a sobremesa. Desde pequeno, diferente dos outros. Mais calmo, mais reflexivo, sempre preocupado em ajudar os outros. Durante os primeiros 6 meses de namoro, nossa relação foi praticamente perfeita. Lucas era atencioso sem ser pegajoso, romântico sem ser piegas, presente sem ser sufocante. Conversávamos por horas ao telefone, trocávamos mensagens carinhosas, planejávamos nosso futuro juntos com a ingenuidade típica de quem está descobrindo o amor. Mas foi nesse período que as primeiras tensões começaram a aparecer. Antes de conhecer Lucas, eu já havia tido outros relacionamentos. Para mim, intimidade física era uma expressão natural do amor entre 2 pessoas que se amavam. Não via nada de errado ou complicado nisso. Quando 2 pessoas se amavam e se respeitavam, a intimidade era uma consequência natural e bonita. Nas ocasiões em que estávamos sozinhos em casa, quando meus pais saíam ou quando estávamos sozinhos, eu naturalmente tentava levar nossa relação para um nível mais íntimo. Mas Lucas sempre interrompia esses momentos com gentileza, me explicando sobre seus princípios, sobre namoro cristão, sobre pureza. Carla, dizia ele, segurando minhas mãos com carinho, eu te amo demais para fazer algo que pode te prejudicar. Para mim, intimidade física é um presente de Deus para o casamento. É sobre compromisso, sobre entrega total, sobre 2 pessoas que se tornaram uma só diante de Deus. Eu argumentava que éramos adultos, que nos amávamos, que não havia nada de errado em expressarmos esse amor fisicamente. Ele contra-argumentava citando versículos bíblicos, 1 Coríntios capítulo 6, sobre honrar a Deus com nossos corpos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, sobre viver em santidade. Não é sobre regras, explicava ele pacientemente. É sobre proteção. Deus nos ama tanto que nos deu instruções para nos proteger de dor, de arrependimento, de consequências que não conseguimos prever. Essas discussões às vezes se tornavam tensas. Eu me sentia rejeitada, questionava se ele realmente me amava, se me achava atraente. Lucas, por sua vez, se esforçava para me explicar que a atração física existia e era forte, mas que ele havia escolhido seguir os princípios que acreditava serem corretos. Um dia você vai entender, dizia ele. Quando estivermos casados, quando pudermos nos entregar completamente um ao outro sem reservas, você vai ver como vale a pena esperar. Sempre terminávamos essas conversas nos reconciliando. Eu cedia porque eu amava,
Ele reafirmava seu amor por mim e sua intenção de casamento futuro. Mas confesso que a questão da intimidade física criava uma frustração constante em nosso relacionamento. Foi nessa época que Lucas começou a falar sobre seu grande sonho: comprar uma motocicleta. Trabalhava como vendedor na loja de roupas masculinas do shopping. Era dedicado, pontual, querido pelos colegas e clientes. Durante um ano inteiro, ele juntou cada centavo que conseguia economizar para realizar esse sonho. Imagina a liberdade, dizia ele com os olhos brilhando. Poder sair, conhecer lugares novos, sentir o vento no rosto. E principalmente poder te levar para conhecer lugares bonitos. Eu havia sugerido que comprasse uma seminova numa concessionária, que seria mais confiável e teria garantia. Mas Lucas encontrou uma oferta irresistível num classificado da internet. Uma Honda CB300 azul, bem conservada, por um preço que cabia no seu orçamento limitado. A empolgação dele era contagiante. Na semana anterior a buscar a moto, fomos juntos a uma loja especializada para comprar equipamentos de segurança. Lucas levou a questão muito a sério, pesquisou sobre diferentes tipos de capacete, experimentou vários modelos, preocupado tanto com proteção quanto com conforto. Escolheu um capacete preto fosco, elegante e discreto. Segurança em primeiro lugar, disse ele, ajustando a fivela. Minha mãe só concordou com a compra da moto se eu prometesse usar sempre todos os equipamentos de proteção. Quando finalmente pegou a moto, numa manhã de sábado ensolarada, Lucas parecia um menino ganhando o presente de Natal dos sonhos. A CB300 azul estava realmente bem conservada. O motor funcionava suavemente, e todos os documentos estavam em ordem. Nosso primeiro passeio foi até a casa da avó Dita, sua avó paterna, que morava numa região mais afastada da cidade. Mas só quando estávamos prestes a sair, Lucas percebeu que havia se esquecido de comprar meu capacete. Como eu pude esquecer disso? Disse ele batendo a mão na testa. Não posso te levar sem capacete. Voltamos rapidamente à loja, onde escolhi um capacete rosa, minha cor favorita na época. O vendedor foi muito atencioso, ajustou perfeitamente na minha cabeça, explicou sobre a importância de usar sempre, sobre como regular as fivelas corretamente. Lucas pagou sem pestanejar, feliz por poder cuidar da minha segurança. A casa da avó Dita ficava numa estrada de terra cercada por árvores antigas e campos verdes. Era uma propriedade simples, mas acolhedora, com um jardim florido na frente e aquele cheiro de casa de avó que é impossível de replicar. Uma mistura de flores, comida caseira e amor. Vó Dita nos recebeu com abraços calorosos e, como sempre, havia preparado sua especialidade. Um manjar de coco divino, cremoso, com ameixas e calda de caramelo que derretia na boca. Era uma receita de família que ela guardava zelosamente e preparava apenas para ocasiões especiais. Comi uma porção generosa, repeti com gosto, e ainda fiquei com vontade de repetir novamente. Mas fiquei envergonhada de parecer gulosa. Vó Dita, com aquela intuição típica das avós, percebeu minha hesitação. Come mais, minha filha, insistiu ela com carinho. Jovem precisa se alimentar bem, e você está muito magrinha. Lucas, serve mais manjar para sua namorada. Lucas riu da minha expressão de satisfação, feliz por ver que eu havia gostado tanto da sobremesa de sua avó querida. Vó Dita é conhecida em toda a região por esse manjar, disse ele com orgulho. Já ganhou concurso de sobremesa na festa da igreja. Durante a visita, conversamos sobre família, sobre a história da região, sobre como a vida era diferente quando Vó Dita era jovem. Ela contava histórias fascinantes sobre a época em que não havia energia elétrica, quando as pessoas se reuniam no terreiro para contar histórias e tocar violão sob o luar. Na volta para casa, Lucas comentou que estava sentindo a moto estranha, como se algo estivesse falhando. O freio está meio estranho, disse ele, diminuindo a velocidade. Vou levar para uma revisão durante a semana. Não dei muita importância ao comentário. Pensei que fossem apenas os ajustes normais de uma moto usada. Homens sempre tinham alguma coisa para regular ou consertar em seus veículos. Mas foi na semana seguinte que cometi o maior erro da minha vida. Um erro que ainda hoje, anos depois, me faz refletir sobre como decisões aparentemente pequenas podem ter consequências gigantescas. Conheci Rodrigo através das redes sociais numa terça-feira comum. Ele havia me adicionado depois de ver meu perfil através de amigos em comum. Aparentemente, conhecia algumas pessoas que eu também conhecia do colégio. Começamos a trocar mensagens casuais, comentários sobre fotos,
Conversas aparentemente inocentes sobre música, filmes, lugares da cidade. Rodrigo era diferente de Lucas em quase todos os aspectos. Onde Lucas era reflexivo, Rodrigo era espontâneo. Onde Lucas era cauteloso, Rodrigo era impulsivo. Onde Lucas falava sobre fé e propósito, Rodrigo falava sobre aventura e liberdade. Você parece ser uma garota interessante, escreveu ele numa mensagem privada. Diferente dessas outras que só pensam em balada e futilidade. Aposto que você tem uma mente aberta para experiências novas. A conversa foi evoluindo ao longo de alguns dias. Rodrigo era charmoso, bem-humorado, sabia exatamente o que dizer para capturar minha atenção. Falava sobre viagens que havia feito, aventuras que havia vivido, sonhos ousados que tinha para o futuro. Tenho uma moto também, comentou ele numa conversa. Que tal dar uma volta um dia desses? Conheço uns lugares incríveis aqui na região. Eu deveria ter recusado imediatamente. Deveria ter contado para Lucas sobre as conversas. Deveria ter bloqueado Rodrigo ali mesmo. Mas algo em mim, talvez a curiosidade, talvez a frustração acumulada com as limitações do meu namoro, talvez simplesmente a vontade de viver uma pequena aventura, me fez considerar a proposta. Não sei, respondi. Tenho namorado. Relaxa, escreveu ele. É só um passeio inocente, uma volta pela cidade, tomar um sorvete, conversar um pouco, sem compromisso, sem complicação. A forma como ele minimizou a situação, como fez parecer que não havia nada demais em aceitar, me convenceu a dar o primeiro passo em direção ao abismo. Tudo bem, escrevi finalmente. Mas tem que ser rápido, e é só um passeio. Marcamos para sábado à tarde, quando Lucas estaria na igreja. Eu inventei uma desculpa qualquer para minha mãe. Disse que ia encontrar uma amiga no shopping, e saí de casa com o coração acelerado pela adrenalina da transgressão. Coloquei o capacete rosa que Lucas havia me dado com tanto carinho, e encontrei Rodrigo numa praça afastada do centro da cidade. Ele estava com uma Yamaha vermelha, bem cuidada, e um sorriso confiante que deveria ter servido como alerta para os meus instintos. Nossa, você é ainda mais bonita pessoalmente, disse ele quando me viu se aproximando. O elogio me fez corar, especialmente porque vinha de alguém que não me conhecia há anos como Lucas. Era a excitação de ser desejada por um estranho, de ser vista como uma conquista interessante. Durante o passeio, Rodrigo foi engraçado e atencioso. Mostrou-me partes da cidade que eu não conhecia, contou histórias sobre lugares que havia visitado, falou sobre sonhos e planos que pareciam mais emocionantes que qualquer coisa que eu havia ouvido recentemente. Paramos numa sorveteria do outro lado da cidade, longe de qualquer lugar onde eu pudesse encontrar conhecidos. Rodrigo era diferente de Lucas em sua abordagem, mais direto, mais físico, menos preocupado com propriedade ou consequências. Você tem uma energia incrível, disse ele enquanto comíamos sorvete numa mesa no fundo da sorveteria. Aposto que você está cansada de sempre fazer a coisa certa, de sempre seguir as regras. As palavras atingiram algo em mim que eu nem sabia que existia. Era verdade que às vezes me sentia sufocada pelas expectativas, pelas limitações do namoro cristão, pela sensação de estar sempre contendo impulsos naturais. Às vezes, admiti. A vida é curta demais para ficarmos nos limitando, continuou ele. Especialmente quando somos jovens, quando temos energia, quando podemos experimentar coisas novas. Na volta, ele me convidou para conhecer seu apartamento, que ficava ali perto. Moro sozinho num prédio discreto, disse ele. E como você está de capacete, ninguém te veria entrando pelo estacionamento. A proposta era carregada de insinuações óbvias. Eu sabia exatamente o que ele estava sugerindo, e sabia que aceitar seria cruzar uma linha que não poderia ser descruzada. Mas a adrenalina da situação, a curiosidade sobre essa vida diferente que ele representava, e talvez a frustração acumulada com as limitações do meu relacionamento me fizeram aceitar. Só por alguns minutos, disse eu, tentando minimizar a decisão que estava tomando. O apartamento era pequeno, mas bem decorado, moderno, com uma vista bonita para a cidade. Rodrigo ofereceu algo para beber, colocou uma música ambiente e começamos a conversar no sofá de couro preto da sala. A conversa foi evoluindo naturalmente, a proximidade física aumentando gradualmente, e quando me dei conta do que estava acontecendo, já era tarde demais para voltar atrás. O que aconteceu ali não foi amor, não foi paixão verdadeira. Foi um momento de fraqueza, de curiosidade, de irresponsabilidade total de minha parte.
No exato momento em que percebi completamente o que havia feito, fui tomada por um arrependimento avassalador. Era como se uma nuvem espessa tivesse se dissipado da minha mente, revelando a magnitude do meu erro. Eu cometi um erro terrível, disse para Rodrigo, tentando recompor minha roupa e minha dignidade. Isso não deveria ter acontecido. Eu amo meu namorado. Eu não queria fazer isso. Esperava compreensão, talvez até apoio. Talvez que ele dissesse algo reconfortante sobre como essas coisas acontecem, sobre como não significava nada. Mas Rodrigo simplesmente riu da minha cara, um riso cruel e desdenhoso. Ah, para com essa de santa, disse ele com sarcasmo. Você veio aqui porque quis. Ninguém te obrigou. Não fica fazendo drama agora. A crueldade na voz dele, a forma como reduziu tudo o que havia acontecido a algo vulgar e sem importância, me deixou indignada e magoada. Você é um idiota, respondi, sentindo lágrimas de raiva queimar meus olhos. Você mentiu, me enganou, me fez pensar que era uma pessoa decente. Eu não menti sobre nada, retrucou ele, ficando visivelmente irritado com minha reação. Você que está sendo dramática. Foi só uma aventura. Relaxa. A discussão escalou rapidamente. Quanto mais ele minimizava a situação, mais eu me sentia usada e desrespeitada. Quanto mais eu expressava meu arrependimento, mais ele se tornava hostil e grosseiro. Sabe de uma coisa? Disse ele finalmente levantando do sofá. Acho melhor você ir embora. Não preciso desse drama na minha vida. Na pressa e no nervosismo da discussão, no desespero para sair daquele apartamento que havia se tornado um lugar de pesadelo, acabei esquecendo meu capacete. O capacete rosa que Lucas havia comprado para mim com tanto carinho, o símbolo do cuidado e proteção que ele sentia por mim. Só percebi que havia esquecido quando já estava na rua, a pé, tentando decidir como voltar para casa sem levantar suspeitas. O dia que havia começado como uma aventura inocente havia se transformado no maior erro da minha vida. Quando tentei entrar em contato com Rodrigo nos dias seguintes para recuperar o capacete, descobri que ele havia me bloqueado em todas as redes sociais. O capacete, aquele objeto que representava tanto o amor de Lucas quanto a evidência da minha traição, estava perdido para sempre. Durante a semana seguinte, vivi em constante ansiedade. A culpa me consumia durante o dia, os pesadelos me atormentavam durante a noite. Cada vez que olhava para Lucas, via sua bondade, sua pureza, seu amor genuíno por mim, sentia como se uma faca estivesse sendo revirada no meu peito. Lucas notou que eu estava diferente. Está tudo bem? Perguntava ele com preocupação genuína. Você parece preocupada com alguma coisa. Está tudo bem, eu mentia, forçando um sorriso. Só trabalho, você sabe como é. Mas não estava tudo bem. Nada estava bem. Eu havia traído a confiança da pessoa que mais amava no mundo. Havia quebrado os princípios que ele tentava me ensinar. Havia me tornado exatamente o tipo de pessoa que eu desprezava. O pior de tudo era saber que Lucas jamais me faria mal. Jamais me trairia. Jamais quebraria sua palavra ou violaria minha confiança. Ele me amava de uma forma pura, verdadeira, incondicional. E eu havia jogado tudo isso fora por algumas horas de curiosidade vazia. Foi nesse estado mental devastador que chegou o sábado seguinte. Lucas havia me convidado para visitarmos novamente a avó Dita, e eu sabia que seria a oportunidade perfeita para finalmente confessar minha traição. Não conseguia mais suportar o peso da mentira, a culpa que crescia a cada dia como um tumor maligno em minha consciência. Quando Lucas chegou em casa para me buscar, com aquele sorriso radiante que sempre iluminava meu dia, notou imediatamente que eu não estava com meu capacete. Cadê seu capacete? Perguntou ele, franzindo a testa com preocupação. A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Por um momento, considerei contar a verdade ali mesmo, confessar tudo e enfrentar as consequências. Mas a covardia falou mais alto. Emprestei para uma amiga que ainda não devolveu. Menti, sentindo as palavras amargas na minha língua. Lucas suspirou, claramente preocupado com a questão da segurança. Carla, você sabe que não é seguro andar de moto sem capacete, principalmente naquela curva fechada da estrada. É só até a casa da avó Dita, argumentei. São apenas 3 quilômetros e você dirige devagar. Ele hesitou por um momento, pesando os riscos. Eu podia ver o conflito em seus olhos, a preocupação com minha segurança lutando contra o desejo de passarmos um tempo juntos. Finalmente, concordou, mas não sem antes me fazer prometer que ficaria bem agarrada nele durante todo o trajeto.
O caminho até o sítio nunca havia parecido tão longo. Cada curva, cada buraco na estrada, cada aceleração da moto me lembrava da minha vulnerabilidade sem o capacete. Mas o que mais me atormentava era a proximidade de Lucas, o calor do seu corpo, o cheiro do seu perfume. Como eu havia sido capaz de trair alguém tão precioso? A vó Dita nos recebeu como sempre, com abraços calorosos e aquele sorriso que derretia qualquer coração. Ela havia preparado novamente seu famoso manjar de coco, sabendo que eu havia adorado na visita anterior. Mas desta vez, a comida não tinha o mesmo sabor. A culpa havia roubado meu apetite, transformado cada momento de alegria em lembrança da minha traição. Durante o almoço, percebi algo diferente na vó Dita. Ela estava mais contemplativa que o normal, com um olhar distante, como se estivesse vendo além do momento presente. Várias vezes a peguei observando Lucas com uma expressão de ternura misturada com algo que parecia ser... despedida? Vó Dita, a senhora está bem? Perguntou Lucas, notando a mudança no comportamento da avó. Estou sim, meu neto, respondeu ela com um sorriso melancólico. Só estava pensando em como vocês cresceram, em como o tempo passa rápido. Às vezes a gente precisa valorizar cada momento, porque nunca sabemos quando será o último. As palavras dela me arrepiaram de uma forma que não conseguia explicar. Havia algo profético naquelas frases, algo que parecia carregar um peso maior do que uma simples reflexão sobre o tempo. Quando chegou a hora de irmos embora, vó Dita deu um abraço especialmente longo em Lucas. Segurou o rosto dele entre as mãos enrugadas, olhou bem fundo nos seus olhos e disse: Eu te amo muito, meu menino. Você sempre foi especial, sempre teve um coração diferente. Lembra disso, viu? Lucas riu, um pouco sem graça com a demonstração emocional da avó. Eu também te amo, vó Dita. A gente se vê semana que vem. Mas algo na forma como ela o abraçou, na intensidade daquele olhar, na emoção contida na voz, me fez sentir um calafrio inexplicável. No caminho de volta, Lucas estava ligeiramente apressado porque tinha compromisso na igreja. Era sábado à noite, dia do culto jovem, e ele não gostava de chegar atrasado. Eu havia decidido não acompanhá-lo dessa vez. Precisava de tempo sozinha para organizar meus pensamentos e encontrar coragem para a confissão que sabia ser inevitável. Estávamos voltando pela mesma estrada de sempre, eu abraçada em sua cintura, tentando gravar na memória cada segundo daquele momento. O vento batia no meu rosto desprotegido, e eu me sentia estranhamente vulnerável, exposta, como se o universo pudesse ver através de mim e descobrir todos os meus segredos. Foi quando estávamos se aproximando da curva fechada que conhecíamos tão bem que Lucas fez algo completamente inesperado. Abriu a viseira do capacete e gritou por cima do barulho do motor: Carla, consegue tirar meu capacete? A solicitação me pegou completamente desprevenida. O quê? Gritei de volta, achando que tinha ouvido errado. Tira o capacete de mim, com uma mão só. Eu vou afrouxar um pouco e você termina de tirar. Mas por que você quer tirar o capacete? Perguntei, gritando para que ele me ouvisse por cima do barulho da moto. Eu quero sentir o vento no meu rosto, ele respondeu. Me ajuda a tirar, Carla. Faz o que estou pedindo. Achei a solicitação estranha e perigosa. Estávamos numa estrada, em movimento. Não fazia sentido tirar o capacete naquele momento. Quando hesitei, Lucas começou a gritar com uma urgência que nunca havia ouvido em sua voz. Vai logo! Tira logo esse capacete! Rápido! O desespero na voz dele me assustou profundamente. Lucas nunca havia falado comigo daquele jeito, com tanta veemência, tanta urgência. Havia algo quase sobrenatural naquele momento, como se forças além da nossa compreensão estivessem dirigindo suas palavras. Obedeci sem pensar mais. Com mãos trêmulas, consegui afrouxar e retirar o capacete que já estava um pouco solto. Automaticamente, coloquei-o em minha própria cabeça, ajustando rapidamente as fivelas. Agora me abraça bem forte, disse Lucas, e havia uma mudança em sua voz. Algo mais calmo, mais sereno, mas ao mesmo tempo urgente. Quero sentir seu abraço. Abracei-o com toda a força que tinha, sentindo cada músculo do seu corpo, cada batimento do seu coração. Era como se ele estivesse tentando gravar aquele momento para a eternidade. Agora fala que me ama, pediu ele, e havia uma doçura desesperada naquelas palavras. Eu te amo, respondi sem hesitar, porque apesar de tudo, apesar da minha traição, apesar da culpa que me consumia,
Eu amava aquele homem com cada fibra do meu ser. Eu também te amo, ele respondeu. E havia uma finitude naquelas palavras que me gelou o sangue. Foram as últimas palavras de amor que ouvi de Lucas. Segundos depois, ele gritou com um desespero que me fez o mundo parar. Se segura bem forte porque a moto está sem freio. O terror que senti naquele momento não tem palavras para descrever. Era como se o chão tivesse se aberto sob meus pés, como se a realidade tivesse se fragmentado em milhões de pedaços. Senti a moto acelerar descontroladamente, perdendo completamente qualquer possibilidade de manobra. A curva fechada se aproximava numa velocidade impossível. Vi o guardrail de metal se aproximando como uma parede inevitável, e em minha mente dispararam 1000 pensamentos simultâneos. A confissão que eu nunca faria, o perdão que eu nunca pediria, a vida que estávamos prestes a perder. O impacto foi violento e surreal. A moto bateu de frente no guardrail com uma força descomunal, e fomos arremessados pelo ar como bonecos de pano. Lembro-me vagamente da sensação de estar voando, do tempo se esticando de uma forma impossível, da dor intensa no ombro que deslocou na queda. Mas o capacete que Lucas havia me dado, que eu havia perdido por causa de um erro meu e que ele havia colocado em minha cabeça nos seus últimos momentos conscientes, protegeu minha vida. Lucas não teve a mesma proteção. Sem o capacete, ele atingiu uma árvore próxima à pista. A pancada foi tão forte que perdi a consciência quase imediatamente, mas não antes de ver o corpo do homem que eu amava imóvel ao meu lado. A última imagem que tenho daqueles momentos finais é das mãos de Lucas, ainda estendidas em minha direção, como se mesmo inconsciente ele ainda estivesse tentando me proteger. Quando acordei no hospital, um dia depois, minha mãe estava ao meu lado com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Tentei entender onde estava, o que havia acontecido comigo, por que sentia dores por todo o corpo. As lembranças vieram como flashes fragmentados. A moto, a velocidade, o impacto, Lucas. Mãe, onde está o Lucas? Foi a primeira pergunta que consegui formular. Minha mãe apenas olhou para baixo, balançou a cabeça negativamente, e eu soube imediatamente a verdade que meu coração se recusava a aceitar. Lucas havia partido no local do acidente. O impacto havia sido fatal, instantâneo. Ele havia dado sua vida para salvar a minha. Ele percebeu que a moto estava sem freio, e para me salvar, ele literalmente havia me dado a sua própria proteção para me manter viva. A dor que senti naquele momento ultrapassava qualquer conceito de sofrimento que eu conhecia. Não era apenas a dor da perda, da saudade, da separação. Era a dor da culpa multiplicada ao infinito. A certeza esmagadora de que eu não merecia estar viva quando alguém tão bom, tão puro, tão generoso havia partido. Se eu não tivesse traído Lucas, se não tivesse perdido meu capacete naquela tarde de fraqueza, seria eu a ter partido naquele acidente. Lucas estaria vivo, seguindo seus sonhos, servindo a Deus, fazendo diferença no mundo. Mas em vez disso, eu estava ali, respirando, vivendo, carregando não apenas a dor da perda, mas o peso esmagador da responsabilidade. Chorei naquela cama de hospital como nunca havia chorado na vida. Eram lágrimas que vinham do fundo da alma, de um lugar tão profundo que eu nem sabia que existia. Era um choro que não era apenas meu, mas que parecia carregar toda a dor do mundo, toda a injustiça da vida, toda a crueldade do destino. Mas o que eu não sabia naquele momento de desespero absoluto era que aquela não era o fim da minha história. Era apenas o fim do primeiro capítulo. E que Deus, na sua infinita misericórdia, estava preparando uma reviravolta que eu jamais poderia imaginar. O vazio que eu sentia naquele momento não era apenas a ausência de Lucas. Era a ausência de algo muito maior, muito mais profundo. Era a ausência do próprio sentido da vida, do propósito, da esperança. Mesmo tendo tudo que uma jovem poderia querer, família, saúde, juventude, eu me sentia completamente vazia, porque estava tentando preencher um buraco que só podia ser preenchido por Jesus. Mas isso eu só descobriria muito em breve. Os dias que se seguiram à partida de Lucas foram os mais sombrios da minha existência. Não era apenas tristeza. Era como se uma parte fundamental de mim tivesse sido arrancada violentamente, deixando um buraco que sangrava constantemente. Cada manhã que eu acordava, era uma nova punhalada da realidade. Ele não estava mais aqui, e eu era a culpada. O funeral foi um pesadelo que ainda hoje visita meus sonhos. A igreja estava lotada.
Lucas havia tocado a vida de centenas de pessoas durante seus 20 anos de vida. Quando vi o caixão fechado na frente do altar, coberto por um arranjo de flores brancas, minha mente se recusou a aceitar que aquele corpo sem vida era do homem que me amara tão profundamente. Dona Marisa, sua mãe, estava destroçada. Suas 5 filhas a cercavam, todas chorando, todas tentando encontrar forças uma na outra. Quando ela me viu, em vez de raiva ou acusação, que eu certamente merecia, me abraçou forte e chorou comigo. Ele te amava tanto, sussurrou no meu ouvido. Falava de você todos os dias, sonhava em casar com você, em construir uma família. Pelo menos vocês tiveram um amor verdadeiro. As palavras dela foram como facas em meu coração. Se ela soubesse da verdade, se soubesse que eu havia traído seu filho perfeito dias antes de sua partida, certamente não estaria me consolando. O peso da mentira, somado ao peso da perda, estava me esmagando lentamente. Pastor Milton conduziu o culto com uma serenidade que me impressionou. Falou sobre a vida de Lucas, sobre como ele havia impactado tantas pessoas, sobre como sua partida prematura fazia parte de um plano divino que não conseguíamos compreender completamente. Lucas vivia como se cada dia fosse uma oportunidade de servir a Deus e amar ao próximo, disse o pastor, a voz embargada pela emoção. Ele entendia que a vida verdadeira não se mede em anos, mas em amor compartilhado, em vidas tocadas, em diferenças feitas. Quando abriram o microfone para quem quisesse compartilhar lembranças, dezenas de pessoas se levantaram. Colegas de trabalho falaram sobre sua honestidade e dedicação. Amigos da igreja compartilharam histórias sobre sua generosidade e compaixão. Jovens que ele havia mentoreado contaram como ele os havia ajudado em momentos difíceis. Eu queria contar a todos como ele havia salvado minha vida literalmente nos últimos momentos, como havia me amado de uma forma que eu não merecia, mas não conseguia formar palavras. Sentia como se minha voz tivesse sido roubada junto com minha dignidade. Foi vó Dita quem me surpreendeu mais. Apesar dos seus 82 anos, ela se levantou com firmeza, caminhou até o microfone e falou com uma clareza que cortou através da dor de todos os presentes. Meu neto Lucas sempre foi especial, disse ela, a voz tremendo, mas determinada. Desde pequeno, ele tinha uma luz diferente nos olhos. Não era só bondade, era propósito. Era como se Deus tivesse colocado nele uma missão específica, e ele cumpriu essa missão até o último segundo da sua vida. Ela fez uma pausa. Seus olhos encontraram os meus na multidão, e continuou. Às vezes Deus usa pessoas como anjos na terra. Lucas foi um anjo para muitos de nós. E tenho certeza de que, mesmo na partida, ele ainda está cuidando das pessoas que amava. As palavras de vó Dita ecoaram em minha mente por dias. Havia algo profético nelas, algo que parecia carregar significados mais profundos do que eu conseguia compreender naquele momento. Depois do funeral, entrei em uma espiral descendente que parecia não ter fim. Pedi demissão do trabalho no telemarketing. Não tinha condições emocionais nem mentais de fingir normalidade, de atender clientes, de seguir rotinas como se nada tivesse acontecido. Minha supervisora tentou me convencer a tirar apenas uma licença, mas eu sabia que não era questão de tempo. Era questão de não conseguir mais funcionar no mundo normal. Passei a maior parte dos dias no meu quarto, deitada na cama, olhando para o teto, revivendo cada momento que passei com Lucas. Cada conversa, cada beijo, cada sorriso dele estava gravado em minha memória como filmes que passavam em loop constante. Mas sempre, inevitavelmente, as lembranças boas eram contaminadas pela lembrança da minha traição. Minha mãe tentava me ajudar da forma que sabia. Levava comida no quarto, tentava me convencer a sair, a conversar, a retomar alguma atividade. Você é jovem, filha, dizia ela com preocupação crescente. A vida continua. Um dia você vai encontrar alguém especial novamente. Mas ela não entendia que o problema não era apenas a saudade de Lucas. O que me consumia era muito mais complexo e doloroso. A certeza absoluta de que sua partida havia sido consequência direta da minha traição. Se eu não tivesse perdido meu capacete naquela tarde de fraqueza, se não tivesse mentido para ele, se não tivesse quebrado a confiança do homem mais puro que já conheci, talvez o acidente nunca tivesse acontecido. Era como se o universo estivesse me punindo através da pessoa que eu mais amava. E a parte mais cruel era que Lucas havia morrido sem saber da verdade. Havia morrido me amando, me protegendo,
acreditando que eu era alguém digna do seu amor sacrificial. A depressão se aprofundou de forma assustadora ao longo dos meses seguintes. Havia dias em que eu não conseguia nem mesmo chorar. Ficava apenas deitada, como um zumbi emocional, sentindo um vazio tão profundo que parecia que alguém havia removido minha alma do corpo. Não conseguia comer. A comida não tinha sabor. Não conseguia dormir direito. Quando fechava os olhos, via o acidente, via o rosto de Lucas, via o sangue. Parei de tomar banho regularmente, parei de cuidar da aparência, parei de me importar com qualquer coisa. Minha mãe estava ficando desesperada. Falava em me levar a um psicólogo, em buscar ajuda médica. Mas eu me recusava. Sentia que merecia aquele sofrimento, que era minha penitência pela traição. Foi nesse período mais sombrio, cerca de 4 meses após a partida de Lucas, que minha prima Débora começou a aparecer em casa com mais frequência. Débora era 3 anos mais velha que eu, casada, mãe de 2 filhos pequenos e evangélica há muitos anos. Sempre havia tentado me falar sobre Deus ao longo da vida, mas eu nunca havia dado muita atenção às suas palavras. Carla, disse ela numa tarde de terça-feira, sentando na beirada da minha cama. Posso orar por você? Não vai adiantar nada, respondi sem tirar os olhos do teto. Deus não quer saber de mim. Por que você diz isso? Porque eu sou uma pessoa ruim, Débora. Você não entende. Eu fiz coisas que não têm perdão. Débora segurou minha mão com firmeza. Carla, olha para mim. Relutantemente, virei o rosto em sua direção. Não existe nada que você possa ter feito que seja maior que o amor de Deus. Nada. Você não entende, repeti, sentindo lágrimas queimarem meus olhos. Eu traí o Lucas. Alguns dias antes da partida dele, eu traí ele da forma mais cruel possível. Esperava ver choque, julgamento, condenação nos olhos de Débora, mas ela apenas apertou minha mão mais forte e continuou me olhando com amor. E você acha que isso é novidade para Deus? Perguntou ela gentilmente. Você acha que Deus não sabia disso quando Jesus morreu na cruz? Carla, Jesus não morreu pelos perfeitos. Ele morreu exatamente por pessoas como você e eu, que cometemos erros terríveis. Mas eu não mereço perdão. Insisti, as lágrimas agora correndo livremente. O Lucas morreu por minha causa. Se eu não tivesse perdido o capacete... E quem disse que foi você que causou a partida dele? Interrompeu Débora. Carla, você realmente acha que tem tanto poder assim sobre a vida e o falecimento de uma pessoa? Que suas ações determinam o destino das pessoas? A pergunta me pegou desprevenida. Durante meses, eu havia carregado a culpa como se fosse uma verdade absoluta, como se eu tivesse controle total sobre as consequências dos meus atos. Talvez, continuou Débora, o Lucas tenha cumprido exatamente o propósito que Deus tinha para a vida dele. Talvez ele tenha sido usado para salvar você, não apenas fisicamente naquele acidente, mas de uma forma muito maior. Como assim? Você não percebe que está aqui, viva, por algum motivo? Que Deus te protegeu naquele acidente porque ainda tem planos para a sua vida? Débora começou a vir em casa 3 vezes por semana. Lia a Bíblia para mim, fazia orações simples, conversava sobre a misericórdia de Deus. Inicialmente, eu escutava mais por educação do que por interesse genuíno. Mas gradualmente, suas palavras começaram a penetrar a barreira de culpa e desespero que eu havia construído ao meu redor. Deus não é um juiz cruel esperando para nos punir, explicava ela pacientemente. Ele é um pai amoroso que quer nos restaurar, nos perdoar, nos dar uma nova chance. Mas como pode perdoar alguém como eu? Da mesma forma que perdoou Davi, que cometeu adultério e ordenou a partida do marido da mulher. Da mesma forma que perdoou Pedro, que negou conhecer Jesus 3 vezes. Da mesma forma que perdoou Paulo, que perseguia e matava cristãos. As histórias bíblicas que Débora contava começaram a criar pequenas fissuras na parede de desespero que eu havia construído. Pela primeira vez em meses, comecei a considerar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, houvesse esperança para alguém como eu. Foi numa quinta-feira à noite, 6 meses após a partida de Lucas, que finalmente consegui me abrir completamente com Débora. O peso da culpa estava insuportável, e eu precisava desesperadamente dividir aquela carga com alguém. Contei tudo. Desde o primeiro contato com Rodrigo nas redes sociais até o momento em que perdi o capacete. Contei sobre a traição, sobre o arrependimento imediato, sobre como me senti usada e enganada. Contei sobre as mentiras que disse para Lucas, sobre como ele morreu sem saber a verdade. Débora me escutou em completo silêncio,
sem me interromper uma única vez. Quando terminei, ela simplesmente me abraçou forte e chorou comigo. Não me julgou, não me condenou, não me deu sermões. Apenas chorou junto comigo, compartilhando minha dor de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Carla, disse ela quando finalmente conseguimos parar de chorar. Você precisa conhecer o perdão de Deus. Não o perdão como conceito teórico, mas como realidade transformadora. Precisa entender que Jesus morreu na cruz exatamente para isso, para perdoar essa culpa que está te matando por dentro. Como? Perguntei, realmente querendo entender. Como isso é possível? Vem comigo no culto de domingo, disse ela. Não precisa fazer nada, não precisa falar com ninguém. Apenas escuta, deixa Deus falar com seu coração. A princípio relutei. A ideia de entrar numa igreja, especialmente na igreja onde Lucas havia sido tão ativo, parecia impossível. Como eu poderia entrar naquele lugar sagrado carregando tanta culpa, tanta sujeira espiritual? Mas Débora insistiu gentilmente. É exatamente porque você está ferida que precisa ir. Igreja não é lugar para perfeitos, Carla. É hospital para feridos espirituais. Na manhã de domingo vesti uma roupa simples, uma blusa branca e uma saia preta que não usava há meses, e fui com Débora ao culto. Meu coração estava disparado durante todo o trajeto até a igreja. Cada quarteirão que nos aproximava do templo aumentava minha ansiedade. Quando chegamos ao estacionamento da igreja, fiquei paralisada no carro. Aquele prédio de tijolos aparentes, aqueles vitrais coloridos, aquele jardim bem cuidado, tudo me lembrava de Lucas, de nossa primeira visita juntos, de como ele falava com paixão sobre sua fé. Não consigo, disse para Débora. É muito difícil estar aqui. Eu entendo, respondeu ela com paciência. Mas talvez seja exatamente aqui que você vai encontrar a paz que está procurando. O templo estava cheio quando entramos. Débora me levou para um banco nos fundos, longe dos olhares curiosos. Reconheci várias pessoas que haviam estado no funeral de Lucas, amigos do grupo de jovens, membros da igreja que o conheciam. Alguns me viram e acenaram com simpatia, outros sussurravam entre si. Mas quando o pastor Milton subiu ao púlpito e começou a falar, tudo ao meu redor desapareceu. Era como se ele estivesse falando diretamente para mim, como se Deus estivesse usando aquele homem para alcançar meu coração despedaçado. O sermão era sobre a mulher adúltera de João, capítulo 8. Pastor Milton contava da história com uma vivacidade que me fazia visualizar cada detalhe. A mulher sendo arrastada pelos fariseus, a multidão pronta para apedrejá-la, Jesus escrevendo na areia, a pergunta devastadora sobre quem estava sem pecado. Imaginem, disse o pastor, sua voz ecoando pelo templo silencioso, o que aquela mulher estava sentindo. A vergonha, a culpa, o medo. Ela sabia que merecia a punição, sabia que havia quebrado as leis, que havia pecado deliberadamente. Cada palavra era como se ele estivesse descrevendo exatamente meu estado interior. Senti lágrimas começarem a rolar pelo meu rosto. Mas então, Jesus faz algo revolucionário, continuou o pastor Milton. Ele não a condena, não a humilha, não faz um sermão sobre sua moralidade. Ele simplesmente oferece uma nova chance. Vai e não peques mais. O pastor fez uma pausa, seus olhos percorreram a congregação e por um momento senti como se ele estivesse olhando diretamente para mim. Amigos, este é o coração do Evangelho. Não importa o que vocês fizeram, não importa quão longe se afastaram, não importa quão sujos se sentem. Jesus não veio para condenar. Ele veio para salvar, para restaurar, para dar vida nova. As palavras começaram a penetrar camadas e camadas de culpa que eu havia acumulado. Era como se uma luz quente estivesse começando a brilhar num porão escuro onde eu havia me escondido por meses. Talvez haja alguém aqui hoje, continuou o pastor, que está carregando um peso tão grande que mal consegue respirar. Alguém que acha que cometeu algo imperdoável, que se sente indigno do amor de Deus. Meu coração começou a bater tão forte que pensei que outros pudessem ouvir. Quero que essa pessoa saiba que Jesus morreu exatamente para ela. O sacrifício na cruz não foi para os perfeitos, foi para os quebrantados, para os que erraram, para os que precisam de uma segunda chance. Pastor Milton citou então João 3,16, mas de uma forma que eu nunca havia ouvido antes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, incluindo você que está se sentindo indigno, incluindo você que está carregando culpa,
incluindo você que acha que não merece perdão, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi naquele momento que algo se rompeu dentro de mim. Era como se uma represa emocional que eu havia construído por meses finalmente cedesse. Comecei a chorar de uma forma que nunca havia chorado. Não eram lágrimas de desespero, mas de alívio, de reconhecimento, de esperança. O amor de Deus não é baseado no nosso desempenho, disse o pastor, sua voz agora suave e pastoral. É baseado no seu caráter. Ele nos ama não porque somos bons, mas porque Ele é bom. Débora segurou minha mão enquanto eu chorava, sussurrando orações ao meu ouvido. Era como se todo o veneno emocional que eu havia acumulado estivesse sendo drenado do meu sistema. Quando o pastor Milton fez o apelo no final do culto, convidando pessoas que queriam entregar suas vidas a Jesus, senti uma força irresistível me chamando. Era como se uma voz interior, não minha, mas ao mesmo tempo mais real que meus próprios pensamentos, estivesse sussurrando: venha, você é amada, você é perdoada, você tem propósito. Levantei da cadeira com pernas trêmulas. Débora me olhou com surpresa e alegria, sussurrando: vai, prima, Deus está te chamando. Caminhei pelo corredor central do templo, sentindo como se estivesse caminhando através de décadas de culpa e condenação em direção à luz. Cada passo era um ato de fé, uma declaração de que eu acreditava que poderia haver esperança mesmo para alguém como eu. Quando cheguei à frente do altar, pastor Milton desceu do púlpito e veio até mim. Seus olhos estavam cheios de compaixão, não de julgamento. Você quer entregar sua vida a Jesus? Perguntou ele gentilmente. Sim, respondi, a voz embargada pela emoção. Mas, pastor, eu fiz coisas terríveis. Não sei se mereço perdão. Ele sorriu com ternura. Minha filha, nenhum de nós merece. Esse é o ponto. A graça não é sobre merecer, é sobre receber um presente imerecido. Ali, na frente de centenas de pessoas, aceitei Jesus como meu Salvador e Senhor. Não foi uma decisão emocional baseada apenas no momento. Foi o reconhecimento profundo de que eu precisava de algo maior que eu mesma para me salvar da escuridão em que estava afundando. O momento em que orei pedindo perdão e entregando minha vida a Cristo foi transformador de uma forma que palavras não conseguem descrever. Era como se um peso gigantesco, um peso que eu carregava há meses, mas que na verdade estava comigo muito antes da traição, tivesse sido removido dos meus ombros. Pela primeira vez desde o acidente, consegui respirar completamente. Era como se meus pulmões houvessem se expandido totalmente, como se ar fresco finalmente estivesse chegando a partes de mim que estavam sufocando. Mas o mais impressionante foi a paz. Não era a ausência de dor. Eu ainda sentia saudades de Lucas, ainda lamentava meus erros. Mas era uma paz que transcendia as circunstâncias, uma certeza inexplicável de que eu estava sendo sustentada por algo muito maior que minha própria força. Quando o pastor Milton me apresentou à congregação como uma nova irmã em Cristo, o templo inteiro explodiu em aplausos e louvores. Pessoas que eu nem conhecia vieram me abraçar, me parabenizar, me dar boas-vindas à família de Deus. Mas foi quando vi Dona Marisa, a mãe de Lucas, caminhando em minha direção que meu coração quase parou. Ela estava chorando, mas eram lágrimas de alegria, não de dor. Carla, disse ela me abraçando forte, o Lucas estaria tão feliz. Ele sempre orou para que você conhecesse Jesus. Ele dizia que via um potencial especial em você, que Deus tinha planos lindos para a sua vida. As palavras dela foram como bálsamo numa ferida aberta. Lucas havia orado por mim. Mesmo quando eu estava resistindo aos seus ensinamentos sobre fé, mesmo quando discutíamos sobre pureza e namoro cristão, ele estava intercedendo por minha alma. Ele falava que você ia ser uma mulher de Deus poderosa um dia, continuou Dona Marisa. Que sua conversão ia impactar muitas vidas. Parece que ele estava certo. Naquela noite, pela primeira vez em 6 meses, dormi profundamente. Não tive pesadelos sobre o acidente. Não acordei no meio da madrugada com ataques de culpa. Acordei de manhã com uma sensação que havia esquecido que existia: esperança. Nos dias seguintes à minha conversão, comecei a ver minha vida sob uma perspectiva completamente nova. Não era que os problemas tivessem desaparecido magicamente. Eu ainda precisava encontrar trabalho, ainda precisava lidar com a saudade de Lucas, ainda tinha momentos de tristeza. Mas agora havia um propósito por trás da dor, uma razão para continuar vivendo. Comecei a frequentar a igrejal regularmente. Participava dos cultos dominicais,
das reuniões de oração às quartas-feiras, dos estudos bíblicos às sextas-feiras. E, principalmente, me juntei ao grupo de jovens, o mesmo grupo que Lucas havia frequentado e me convidado para conhecer no início do nosso relacionamento. Os jovens da igreja me receberam com um amor que eu não sabia que existia. Muitos deles haviam conhecido Lucas pessoalmente, e quando souberam da minha história, não todos os detalhes, mas o suficiente para entender meu processo, me abraçaram como uma irmã querida. Lucas sempre falava de você, comentou Rafael, um dos líderes do grupo de jovens. Dizia que via algo especial em você, que um dia você seria uma mulher de Deus extraordinária. Pastor Milton assumiu um papel paternal importante na minha jornada espiritual. Marcamos encontros semanais onde ele me ajudava a entender conceitos bíblicos fundamentais, me ensinava sobre perdão, tanto o perdão divino quanto a necessidade de me perdoar, e me guiava através dos primeiros passos da vida cristã. Carla, disse ele numa dessas conversas, você precisa entender que sua conversão não foi acidente. Deus permitiu que você passasse por tudo isso, incluindo a dor da perda e a culpa da traição, para te conduzir até este momento de encontro com Ele. Mas por que de uma forma tão dolorosa? Perguntei. Porque às vezes precisamos chegar ao fundo do poço para olhar para cima, respondeu ele sabiamente. Deus poderia ter te alcançado de outras maneiras, mas esta foi a forma que quebrou completamente seu orgulho e autossuficiência. Agora você sabe que precisa dele, não como uma opção conveniente, mas como necessidade absoluta. Uma das coisas mais difíceis no processo foi aprender a reinterpretar a partida de Lucas. Durante meses, eu havia carregado a narrativa de que sua partida foi consequência da minha traição, que eu era diretamente responsável pela tragédia. Você realmente acredita que tem tanto poder assim? Perguntou o pastor Milton numa dessas sessões. Que suas ações determinam completamente o destino das pessoas? Isso não é humildade, Carla. É orgulho disfarçado. A observação me chocou. Eu pensava que estava sendo humilde ao me culpar, quando na verdade estava colocando a mim mesma no centro do universo, como se eu controlasse a vida e a morte. Talvez, continuou ele, Lucas tenha cumprido exatamente o propósito que Deus tinha para sua vida. 20 anos podem parecer pouco para nós, mas para Deus, que vê a eternidade, pode ter sido tempo suficiente para Lucas completar sua missão. Que missão? Te conduzir até Jesus, plantar sementes de fé no seu coração, ser um instrumento de salvação não apenas para você, mas através de você para muitas outras pessoas que sua vida ainda vai tocar. Gradualmente, comecei a ver o acidente sob uma perspectiva de redenção em vez de punição. Lucas não havia morrido em vão. Sua partida havia sido o catalisador da minha transformação espiritual. E agora eu tinha uma responsabilidade: honrar sua memória vivendo a vida que ele havia sacrificado tudo para me dar a chance de viver. 10 meses após minha conversão, quando já estava mais estável emocionalmente e crescendo consistentemente na fé, algo inesperado aconteceu que mudaria novamente o rumo da minha história. Era uma terça-feira à noite durante a reunião do grupo de jovens. Pastor Milton havia convidado um jovem pastor visitante para falar conosco sobre chamado ministerial. Chegou um rapaz que eu nunca havia visto antes, alto, moreno, com olhos gentis e um sorriso que irradiava paz genuína. Pessoal, disse Pastor Milton, quero apresentar Felipe Santos. Ele é formado em administração, trabalha no escritório de contabilidade do pai, mas também é seminarista. Veio falar conosco sobre como Deus usa pessoas comuns para propósitos extraordinários. Felipe subiu à frente do grupo e começou a falar. Havia algo diferente nele, uma maturidade espiritual impressionante para alguém que aparentava ter apenas alguns anos a mais que eu. Falava com autoridade sem ser arrogante, com convicção sem ser dogmático. Muitos jovens acham que para servir a Deus precisam se tornar pastores ou missionários, disse ele. Mas a verdade é que Deus quer usar você onde você está, com os talentos que Ele te deu, nas circunstâncias que Ele permitiu em sua vida. Durante sua mensagem, Felipe compartilhou seu próprio testemunho. Contou como havia se entregado a Jesus ainda adolescente, como havia lutado para equilibrar vida profissional e chamado espiritual, como Deus havia usado suas experiências, incluindo dores e decepções, para moldá-lo como pessoa e como servo. O que mais me impressionou foi sua transparência. Felipe não tentou se pintar como alguém perfeito ou super espiritual. Falou sobre suas lutas, seus medos, seus momentos de dúvida. Mas também falou sobre a fidelidade de Deus através de todas essas situações.
Depois da reunião, durante o lanche comunitário que sempre compartilhávamos, Felipe veio conversar comigo. Você é nova aqui? Perguntou com um sorriso genuíno. Relativamente, respondi. Me converti há alguns meses. Que testemunho lindo, disse ele. Dá para ver a alegria de Jesus no seu rosto. Conversamos por quase 1 hora sobre fé, sobre crescimento espiritual, sobre como Deus estava trabalhando em nossas vidas. Felipe tinha uma forma de falar sobre coisas profundas sem ser pesado, de ser sério sem ser solene. Quando soube que eu estava desempregada desde minha conversão, ele me ofereceu uma oportunidade. Meu pai está precisando de alguém para ajudar na recepção do escritório, disse ele. Não é nada glamouroso, mas é um ambiente cristão, e talvez seja uma boa forma de você se estabilizar enquanto descobre qual direção Deus quer para a sua vida. A oferta veio numa hora perfeita. Eu estava vivendo das economias que havia conseguido juntar antes da depressão e sabia que precisava voltar ao mercado de trabalho em breve. Comecei a trabalhar no escritório de contabilidade do Sr. Santos na segunda-feira seguinte. Era um ambiente completamente diferente do que eu estava acostumada. Pequeno, familiar, onde todos se tratavam com respeito genuíno e amor cristão. Sr. Santos era um homem de fé sólida que havia construído seu negócio sobre princípios bíblicos. Não explorava funcionários, pagava salários justos, tratava clientes com honestidade e sempre começava o dia com uma oração em grupo. Felipe trabalhava na parte administrativa do escritório, mas também estava cursando seminário à noite. Várias vezes por semana, durante o almoço, ele estudava hebraico ou grego, preparava sermões ou lia livros de teologia. Nossa amizade se desenvolveu naturalmente ao longo dos meses. Conversávamos sobre a Bíblia, compartilhávamos experiências de crescimento espiritual, orávamos um pelo outro. Felipe sabia da minha história com Lucas, não todos os detalhes íntimos, mas o suficiente para entender meu processo de luto e cura. O que mais me impressionava em Felipe era sua maturidade emocional e espiritual. Aos 23 anos, ele demonstrava uma sabedoria e estabilidade que eram resultado de uma vida dedicada a buscar a Deus desde jovem. Nunca havia se envolvido em relacionamentos superficiais ou temporários. Havia escolhido esperar pela pessoa certa, no tempo certo. Deus tem alguém especial preparado para você, disse ele numa dessas conversas durante o almoço. Quando ele decidir que é a hora certa, ele vai juntar 2 corações que foram moldados por ele para se completarem. Havia algo profético naquelas palavras que só consegui compreender muito tempo depois. Nossa amizade cristã durou quase 1 ano. Participávamos juntos das atividades da igreja, estudávamos a Bíblia, conversávamos sobre nossos sonhos e planos para o futuro. Felipe sempre me tratou com respeito absoluto, reconhecendo meu tempo de luto e crescimento espiritual. Foi numa sexta-feira após o estudo bíblico que Felipe me pediu para conversar em particular. Saímos para o jardim da igreja, onde havia bancos sob árvores floridas que criavam um ambiente tranquilo e reservado. Carla, disse ele, suas mãos tremendo ligeiramente de nervosismo. Há algum tempo venho orando sobre algo, e sinto que Deus está me dando paz para conversar com você. Meu coração acelerou. Eu havia percebido que meus sentimentos por Felipe estavam evoluindo além da amizade, mas tinha medo de abrir meu coração novamente. A perda de Lucas ainda era uma ferida sensível, e a ideia de amar alguém novo trazia tanto esperança quanto terror. Eu desenvolvi sentimentos especiais por você, continuou Felipe, olhando diretamente nos meus olhos. Mas antes de qualquer coisa, quero que saiba que conversei com o pastor Milton sobre isso. Ele me aconselhou, orou comigo e me encorajou a ser transparente com você. A forma respeitosa como Felipe estava conduzindo aquela conversa, envolvendo liderança espiritual, buscando orientação pastoral, demonstrava uma maturidade que eu não havia experimentado nem mesmo com Lucas. Felipe, respondi, sentindo meu coração dividido entre alegria e medo. Eu também tenho sentido algo especial por você. Mas preciso ser honesta. Ainda estou processando a perda do Lucas. Ainda estou aprendendo a viver sem ele. Eu entendo completamente, disse ele com paciência. Não estou pedindo uma resposta agora, nem mesmo pedindo para começarmos a namorar imediatamente. Só queria que você soubesse dos meus sentimentos e que está nas minhas orações. A forma como Felipe lidou com aquela situação delicada me mostrou o tipo de homem que ele era. Não estava pressionando, não estava tentando competir com a memória de Lucas, não estava colocando prazo ou ultimatos.
Estava simplesmente sendo transparente e deixando que Deus direcionasse os tempos. Durante as semanas seguintes, continuamos nossa amizade normal, mas agora havia uma consciência mútua dos sentimentos que estavam florescendo. Felipe continuou me tratando com o mesmo respeito de sempre, talvez até com mais cuidado, sabendo que meu coração ainda estava em processo de cura. Foi numa noite, 3 semanas após nossa conversa no jardim, que tive um sonho que mudou tudo. Sonhei com Lucas mais vívido do que qualquer sonho anterior. Ele apareceu em uma paisagem linda, com campos verdes e um céu azul cristalino. Estava mais bonito do que nunca. Não fisicamente apenas, mas havia uma luz, uma paz, uma alegria nele que era sobrenatural. Carla, disse ele no sonho, sua voz clara e carinhosa como eu me lembrava. Você não precisa carregar culpa por me amar. O que vivemos foi real, foi lindo e sempre será parte de quem você é. Tentei me aproximar dele, mas ele balançou a cabeça gentilmente. Meu tempo na Terra terminou, mas o seu ainda não. Deus tem planos lindos para a sua vida, e isso inclui amar novamente. Mas Lucas, disse eu no sonho, como posso amar outra pessoa? Como posso ser feliz sem você? Ele sorriu daquele jeito que sempre derretia meu coração. Porque o amor verdadeiro quer o bem da pessoa amada. Eu quero que você seja feliz, quero que viva plenamente, quero que experimente todas as bênçãos que Deus preparou para você. No sonho, Lucas se aproximou e me deu um abraço. Era caloroso, familiar, mas diferente dos abraços que compartilhávamos quando namorávamos. Era um abraço de despedida, de libertação, de bênção para o futuro. O Felipe é um homem de Deus, disse ele antes de se afastar. Ele vai te amar como você merece ser amada, vai cuidar de você como eu cuidaria. Não tenha medo de ser feliz. Quando acordei, estava chorando, mas eram lágrimas de gratidão e paz, não de tristeza. Senti como se Lucas tivesse realmente visitado meus sonhos para me liberar da culpa que eu ainda carregava sobre seguir em frente. Contei o sonho para Débora, que o interpretou como uma confirmação divina. Deus está usando até mesmo a memória do Lucas para te abençoar, disse ela. Isso é lindo, prima. É hora de você permitir que seu coração ame novamente. Não. No domingo seguinte, após o culto, procurei Felipe e pedi para conversarmos. Fomos até o mesmo jardim onde ele havia me confessado seus sentimentos semanas antes. Felipe, disse eu, respirando fundo para juntar coragem. Tive um sonho com o Lucas esta semana, e sinto que Deus está me dando paz para abrir meu coração novamente. Os olhos dele se iluminaram com esperança cautelosa. Eu gostaria de tentar construir algo especial com você, continuei. Não como uma forma de substituir o que vivi com o Lucas, mas como um novo capítulo da minha vida. Um capítulo que Deus está escrevendo. Felipe me abraçou com cuidado, como se eu fosse algo precioso que pudesse quebrar. Vamos devagar, sussurrou. Vamos construir algo sólido, baseado na amizade que já temos, nos princípios que compartilhamos. Nosso namoro começou de forma diferente de qualquer relacionamento que eu havia experimentado antes. Era baseado em oração, em busca conjunta por direção divina, em crescimento espiritual mútuo. Felipe não apenas aceitava minha jornada de fé, ele a nutria, me encorajava, me desafiava a crescer. Estabelecemos desde o início que nosso namoro seguiria princípios cristãos rigorosos. Nada de intimidade física antes do casamento. Nada de situações que pudessem nos levar à tentação. Mas agora, com meu coração transformado, eu entendia e abraçava esses princípios completamente. A pureza que Lucas havia tentado me ensinar e que eu havia resistido por não compreender, agora fazia sentido perfeito. Não era sobre regras opressivas, era sobre proteção, sobre guardar algo precioso para o momento certo, sobre honrar a Deus com nossos corpos e nosso relacionamento. Felipe me ajudou a compreender aspectos da fé que ainda eram confusos para mim. Estudávamos a Bíblia juntos, orávamos um pelo outro, compartilhávamos nossas lutas e vitórias espirituais. Era um relacionamento que crescia em todas as dimensões: emocional, intelectual, espiritual. Você tem um chamado especial na vida, disse Felipe numa dessas conversas íntimas. Deus permitiu que você passasse por tudo isso. A dor, a culpa, a conversão, porque tem planos de usar sua história para alcançar outras pessoas. Como assim? Seu testemunho de redenção vai tocar corações que outros testemunhos não conseguiriam alcançar. Pessoas que estão passando por culpa, por perda, por desespero, elas vão se identificar com sua história e encontrar esperança.
As palavras de Felipe se mostraram proféticas. Comecei a compartilhar meu testemunho ocasionalmente na igreja, sempre que Pastor Milton me convidava. Era difícil reviver as partes dolorosas da história, mas ver como Deus usava minha vulnerabilidade para tocar outras vidas me dava coragem para continuar. Jovens que estavam passando por relacionamentos abusivos se identificavam com minha experiência com Rodrigo. Pessoas carregando culpa encontravam esperança na forma como Deus havia me perdoado. Quem estava de luto achava conforto na maneira como eu havia processado a perda de Lucas. Sua dor não foi desperdiçada, comentou o pastor Milton após uma dessas ocasiões onde compartilhei meu testemunho. Deus está transformando suas cinzas em beleza, seu luto em alegria. Nosso namoro durou 2 anos lindos e de muito crescimento. Felipe era tudo o que eu poderia sonhar em um companheiro. Inteligente, engraçado, carinhoso, dedicado e, acima de tudo, um homem que colocava Deus em primeiro lugar em sua vida. Ele me apresentou a livros que expandiram minha compreensão da fé, me encorajou a desenvolver meus talentos, me apoiou quando decidi fazer um curso de psicologia cristã para poder ajudar outras pessoas que passassem por traumas similares ao meu. Durante nosso relacionamento, visitamos a avó Dita várias vezes. Ela havia envelhecido visivelmente desde a partida de Lucas, mas sempre nos recebia com alegria. Felipe e ela desenvolveram uma afinidade especial. Ele a tratava com a mesma ternura que demonstrava por sua própria avó. Esse moço é especial, comentou vó Dita numa dessas visitas, sussurrando para mim enquanto Felipe ajudava a arrumar a mesa. O Lucas ficaria feliz vendo você com alguém assim. As palavras dela ecoavam o que eu sentia no meu coração. Não havia competição entre a memória de Lucas e meu amor por Felipe. Eram amores diferentes, em fases diferentes da minha vida, cada um cumprindo o propósito que Deus havia planejado. Foi numa noite depois do culto, na mesma praça onde Lucas e eu havíamos nos beijado pela primeira vez há anos atrás, que Felipe pediu minha mão em casamento. Carla, disse ele, ajoelhando sob a mesma árvore florida onde tudo havia começado. Você quer construir uma família comigo? Quer servir a Deus ao meu lado? Quer escrever uma história de amor que glorifique o nome dele? Disse sim através de lágrimas de alegria pura. Não eram lágrimas de nostalgia pelo passado, mas de expectativa pelo futuro que Deus havia preparado para nós. O pedido de casamento naquele lugar específico não foi coincidência. Era como se Deus estivesse fechando um ciclo, mostrando como Ele pode redimir até mesmo os lugares associados à dor e transformá-los em cenários de nova esperança. Quando contamos a novidade para nossas famílias, a reação foi de alegria unânime. Minha mãe adorava Felipe e via como ele me fazia feliz de uma forma saudável e madura. A família dele me havia adotado como filha desde o início do namoro, mas foi a reação de Dona Marisa que mais me tocou. Quando soube do nosso noivado, ela me chamou para uma conversa particular. Carla, disse ela com lágrimas nos olhos, quero que saiba que você sempre será parte da nossa família, independente de qualquer coisa. O Lucas te amou, e esse amor criou laços eternos entre nós. Dona Marisa, respondi também emocionada. A senhora não precisa se preocupar. O Felipe entende e respeita completamente a história que vivi com o Lucas. Ele nunca tentará apagar essa memória. Eu sei, disse ela sorrindo. E é exatamente por isso que sei que vocês serão felizes. Só queria te dizer que tenho certeza de que o Lucas está feliz vendo você construir uma nova história de amor. Os preparativos para o casamento foram permeados de oração e busca por direção divina. Queríamos que nossa cerimônia não fosse apenas uma festa bonita, mas uma declaração pública do nosso compromisso com Deus e um com o outro. Decidimos nos casar na igreja, o lugar onde ambos havíamos crescido espiritualmente, onde nossa amizade havia se desenvolvido, onde Deus havia juntado nossos caminhos. Pastor Milton aceitou de bom grado celebrar a cerimônia. Será uma honra unir 2 jovens que vi crescer na fé, disse ele quando fizemos o convite oficial. Vocês são exemplo de como Deus pode escrever histórias bonitas, mesmo através de capítulos dolorosos. Na semana anterior ao casamento, tive mais um sonho significativo. Desta vez, sonhei que estava numa festa linda, com música celestial e uma atmosfera de alegria indescritível. Lucas estava lá, radiante, vestindo roupas brancas que brilhavam com luz própria. Seu dia chegou, disse ele no sonho, sorrindo com alegria genuína. Sua nova história está começando, e eu não poderia estar mais feliz por você. Você aprova? Perguntei, ainda insegura.
Carla, respondeu ele, o amor verdadeiro sempre quer o bem da pessoa amada. Ver você feliz, realizada, amada como merece, isso me enche de alegria. No sonho, Lucas me deu um presente, uma pequena caixa dourada. Quando a abri, havia um pergaminho com uma única frase escrita: seu maior capítulo ainda está por vir. Acordei daquele sonho com uma paz profunda e uma expectativa alegre pelo que Deus estava preparando para a minha vida. O dia do casamento chegou numa manhã ensolarada de primavera. A igreja estava decorada com flores brancas e amarelas, criando uma atmosfera de alegria e esperança. Quando entrei no templo no braço do meu pai, usando o vestido simples mas elegante que havia escolhido, vi Felipe me esperando no altar com lágrimas de emoção nos olhos. Pastor Milton conduziu a cerimônia com a sabedoria e carinho de sempre. Falou sobre o amor de Deus refletido no amor entre um homem e uma mulher, sobre como o casamento cristão é uma representação da relação entre Cristo e a Igreja, sobre como nossa união havia sido orquestrada pelo próprio Deus. Durante os votos matrimoniais, não pude deixar de pensar em como minha jornada havia me trazido até aquele momento. Se alguém me dissesse, no dia do acidente de Lucas, que eu seria feliz novamente, que encontraria amor novamente, que teria paz novamente, eu jamais teria acreditado. Mas ali estava eu, prometendo amor eterno a um homem maravilhoso, cercada por uma família espiritual que me apoiava, com um futuro cheio de possibilidades diante de mim. Era a prova viva de que Deus pode transformar até mesmo as maiores tragédias em histórias de redenção. Felipe, disse eu durante meus votos, a voz embargada pela emoção, prometo amá-lo como Cristo amou a Igreja, honrá-lo como meu líder espiritual e construir com você uma família que glorifique o nome de Deus. Carla, respondeu ele, prometo protegê-la, amá-la incondicionalmente e ser o homem de Deus que você merece ao seu lado. Quando o pastor Milton nos declarou marido e mulher, e Felipe me beijou como sua esposa, senti que um ciclo havia se completado. Não era o fim da dor ou da saudade. Essas sempre fariam parte de mim. Mas era o início de um novo capítulo, escrito pela mão de Deus, onde amor, fé e propósito se entrelaçavam de forma maravilhosa. A festa após a cerimônia foi simples, mas alegre. Famílias e amigos celebrando não apenas nossa união, mas a fidelidade de Deus que havia nos conduzido até ali. Dona Marisa e as irmãs de Lucas estavam presentes, representando não uma despedida do passado, mas uma integração harmoniosa entre todas as fases da minha vida. Nossa lua de mel foi em Gramado, uma cidade que havíamos escolhido por sua atmosfera romântica e paisagens deslumbrantes. Passamos uma semana conhecendo a região, experimentando a gastronomia local, visitando pontos turísticos, mas principalmente conversando sobre nossos sonhos como casal cristão. Quero que nossa casa seja um lugar onde Cristo é honrado, disse Felipe numa tarde enquanto caminhávamos de mãos dadas pelo centro da cidade. Onde pessoas feridas possam encontrar cura, onde jovens possam encontrar direção. E eu quero usar minha história para ajudar outras mulheres, respondi. Quero que saibam que não importa o que fizeram, não importa quão longe se afastaram, sempre há esperança de recomeço. Era incrível como nossos sonhos se complementavam perfeitamente. Felipe sonhava com um ministério de restauração familiar, eu sonhava com um ministério de cura emocional. Juntos, poderíamos impactar vidas de uma forma que sozinhos jamais conseguiríamos. Durante nossa lua de mel, também conversamos sobre filhos. Ambos queríamos construir uma família grande, criar nossos filhos nos caminhos do Senhor, passar adiante os valores e princípios que havíamos aprendido. Nossos filhos vão crescer ouvindo sua história, disse Felipe. Vão entender desde pequenos que Deus pode transformar qualquer situação, que nunca é tarde demais para recomeçar. A perspectiva de ser mãe me enchia de expectativa e alegria. Depois de tudo o que havia passado, a possibilidade de gerar vida, de nutrir uma nova criança, de ensinar sobre o amor de Deus para a próxima geração, parecia o presente mais precioso que eu poderia receber. Quando voltamos da lua de mel e nos estabelecemos em nossa nova casa, uma residência simples mas aconchegante que havíamos comprado numa rua tranquila próxima à igreja, comecei a sentir que minha nova vida havia realmente começado. Mas o que eu não imaginava era que Deus ainda tinha surpresas maravilhosas preparadas para nós, e que os melhores capítulos da nossa história ainda estavam por vir. 10 meses após nosso casamento, uma manhã que começou como qualquer outra se transformou no dia mais especial das nossas vidas. Estava atrasada para o trabalho,
sentindo enjoos estranhos há algumas semanas, quando Felipe sugeriu que eu fizesse um teste de gravidez. Não pode ser, disse eu, nervosa, enquanto esperávamos o resultado aparecer na janelinha do teste. Ainda é muito cedo, ainda estamos nos adaptando ao casamento. Mas quando 2 linhas rosa apareceram claramente na tela, o mundo parou por alguns segundos. Felipe me olhou com lágrimas nos olhos, me abraçou com uma força que quase me tirou do chão, e sussurrou: "Vamos ser pais, Carla. Deus está nos dando um bebê." Choramos juntos ali no banheiro da nossa casa, de alegria pura e gratidão imensa. Depois de tudo o que havia passado, depois de toda a dor e reconstrução, Deus estava me presenteando com a oportunidade de gerar vida, de ser mãe, de continuar escrevendo uma história de amor que parecia não ter fim. A gravidez foi uma experiência transformadora em todos os sentidos. Cada consulta médica, cada ultrassom, cada movimento do bebê me fazia refletir sobre os milagres de Deus. Havia algo sobrenatural em sentir uma vida crescendo dentro de mim, sabendo que aquela criança seria fruto do amor que Deus havia restaurado em minha vida. Felipe se tornou ainda mais cuidadoso e atencioso comigo. Levava café na cama todas as manhãs, massageava meus pés inchados depois do trabalho, conversava com minha barriga todas as noites antes de dormirmos. "Bebê", dizia ele, as mãos sobre minha barriga crescente. "Seu papai e sua mamãe te amam muito, e Jesus te ama mais ainda." Durante o 5º mês de gravidez, descobrimos que era um menino. Na hora em que a médica nos deu a notícia durante o ultrassom, Felipe e eu nos olhamos e dissemos ao mesmo tempo: "Gabriel." Havíamos escolhido esse nome semanas antes, porque significa "Deus é minha força", uma declaração perfeita de tudo que nossa família representaria. Foi durante a gravidez que tive um dos sonhos mais significativos da minha vida. Sonhei que estava num jardim celestial, mais lindo que qualquer lugar que já havia visto na Terra. Lucas estava lá, mas agora acompanhado de outras pessoas que irradiavam a mesma paz e alegria celestial. "Carla", disse ele no sonho, sorrindo com ternura, "quero que saiba que estou feliz com tudo que Deus fez na sua vida. O Felipe é um homem maravilhoso, e vocês serão pais extraordinários." "Lucas", respondi, "às vezes ainda sinto saudades. Ainda me pergunto como teria sido nossa vida juntos." "Nossa vida juntos cumpriu exatamente o propósito que Deus tinha planejado", respondeu ele com sabedoria que só poderia vir da eternidade. "Eu fui usado para te conduzir até Jesus, e agora você está sendo usada para conduzir outros até ele." Nossa história não terminou. Ela se multiplicou. No sonho, Lucas se aproximou e tocou delicadamente minha barriga. "Esse menino vai ser especial", disse ele. "Vai crescer ouvindo sobre o amor de Deus, sobre perdão, sobre como Deus pode transformar qualquer situação. Ele vai impactar muitas vidas." Quando acordei daquele sonho, estava chorando lágrimas de gratidão. Senti como se Lucas tivesse realmente me visitado para abençoar essa nova fase da minha vida, para me dar sua aprovação sobre o futuro que Deus estava construindo. Gabriel nasceu numa manhã ensolarada de primavera, após 12 horas de trabalho de parto que testaram minha resistência, mas me fizeram experimentar o poder sobrenatural que Deus dá às mulheres. Quando finalmente o segurei nos braços pela primeira vez, olhando para aquele rostinho perfeito, senti uma completude que jamais havia experimentado. "Olha ele, Felipe", sussurrei, as lágrimas correndo livremente pelo meu rosto. "Olha nosso milagre." Felipe estava chorando também, tocando delicadamente os dedinhos minúsculos do nosso filho. "Gabriel", disse ele, a voz embargada pela emoção, "você é prova de que Deus escreve histórias lindas mesmo através de capítulos dolorosos." Os primeiros meses com Gabriel foram intensos, mas maravilhosos. Felipe se revelou um pai natural, acordando durante as madrugadas para me ajudar com as mamadas, trocando fraldas com carinho, conversando com Gabriel como se ele já entendesse cada palavra. "Meu filho", dizia Felipe durante os cultos domésticos que fazíamos em casa, "você vai crescer sabendo que é amado por Deus, que tem propósito, que sua vida pode fazer diferença no mundo." Quando Gabriel completou 6 meses, comecei a sentir um chamado crescente em meu coração. Não era apenas o desejo de voltar ao trabalho ou de ter atividades fora de casa. Era algo mais profundo, mais direcionado. Sentia que Deus estava me preparando para um ministério específico. "Felipe", disse eu numa noite após colocarmos Gabriel para dormir, "tenho sentido que Deus quer usar minha história de uma forma maior. Tenho pensado em ministrar para mulheres que passaram por traumas, por culpa, por perda.
Os olhos dele se iluminaram. Eu também tenho sentido algo parecido. Que tal conversarmos com o pastor Milton sobre isso? Na semana seguinte, marcamos uma reunião com o pastor Milton para compartilhar o que estava em nossos corações. Ele nos ouviu atentamente, fez perguntas pontuais e depois sorriu com aprovação. Vocês sabem que nossa igreja tem recebido muitas mulheres com histórias de dor? Disse ele. Relacionamentos abusivos, vícios, depressão, perda de entes queridos. Tenho orado por alguém que pudesse ministrar especificamente para esse grupo. Eu gostaria de tentar, respondi, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa. E eu gostaria de apoiá-la, de ajudar com aconselhamento pastoral quando necessário, acrescentou Felipe. Pastor Milton sorriu. Que tal começarmos com um grupo pequeno? Algumas mulheres que eu conheço que se beneficiariam muito do seu testemunho, Carla. E foi assim que nasceu o Ministério Renascer, um grupo de apoio para mulheres que haviam passado por traumas emocionais e precisavam de cura espiritual. Começamos com apenas 5 mulheres na sala de reuniões da igreja, numa terça-feira à noite. A primeira reunião foi emocionalmente intensa. Cada mulher compartilhou sua história: divórcio traumático, relacionamento extraconjugal do marido, perda de filhos, vícios, abuso. Quando chegou minha vez de falar, respirei fundo e comecei a contar minha jornada desde o início. Falei sobre Lucas, sobre nosso relacionamento puro e lindo. Falei sobre minha traição, sobre a culpa esmagadora, sobre o acidente trágico. Falei sobre os meses de depressão, sobre como quase perdi a vontade de viver. E então falei sobre meu encontro com Jesus, sobre como ele transformou minha culpa em redenção, minha dor em propósito. Não importa o que vocês fizeram, disse eu, olhando nos olhos de cada uma daquelas mulheres. Não importa quão longe se afastaram, não importa quão sujas se sentem. Jesus veio exatamente para pessoas como nós. Ele não veio para os perfeitos, ele veio para os quebrantados. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelos soluços de uma das mulheres. Eu nunca pensei que pudesse haver esperança para mim, disse ela. Mas ouvindo sua história, pela primeira vez em anos, sinto que talvez Deus ainda possa me usar. Aquela primeira reunião durou quase 3 horas. Oramos juntas, choramos juntas, e saímos de lá com uma conexão espiritual que transcendia qualquer amizade superficial. Era o início de algo que Deus havia planejado muito antes de eu imaginar. O grupo cresceu rapidamente. Em 6 meses, tínhamos 15 mulheres. Em 1 ano, eram 30. Precisamos mudar para o salão principal da igreja para acomodar todas que queriam participar. Cada reunião era uma experiência única. Compartilhávamos testemunhos, estudávamos passagens bíblicas sobre perdão e redenção, orávamos umas pelas outras. Mas o mais poderoso era ver a transformação que acontecia na vida de cada mulher ao longo do tempo. Maria, que havia descoberto o relacionamento extraconjugal do marido após 20 anos de casamento, encontrou forças para perdoar e reconstruir seu casamento. Ana, que havia perdido um filho em acidente de carro e se culpava constantemente, aprendeu a entregar sua dor a Deus e encontrou paz. Júlia, que havia sido abusada sexualmente na infância e carregava trauma há décadas, experimentou cura emocional através da oração e do amor de Cristo. Seu testemunho tem sido instrumento de cura para centenas de mulheres, comentou o pastor Milton após uma dessas reuniões. Deus realmente transformou sua dor em ministério. O ministério começou a ganhar reconhecimento além da nossa igreja local. Outras igrejas da região me convidavam para compartilhar meu testemunho e falar sobre o processo de cura emocional através da fé. Felipe sempre me acompanhava, oferecendo suporte e aconselhamento pastoral quando necessário. Foi durante uma dessas viagens ministeriais que aconteceu algo que me marcou profundamente. Estávamos numa igreja em uma cidade vizinha, e eu havia acabado de compartilhar meu testemunho quando uma jovem de aproximadamente 19 anos veio falar comigo. Meu nome é Letícia, disse ela chorando. Sua história é quase idêntica à minha. Traí meu namorado cristão. Ele morreu numa tragédia pouco tempo depois. E desde então vivo com culpa insuportável. Meu coração se apertou. Era como se estivesse olhando para mim mesma alguns anos atrás. Letícia, disse eu, segurando suas mãos. Você quer conversar em particular? Passamos mais de 2 horas conversando naquela noite. Letícia me contou detalhes de sua história que eram assombrosamente similares à minha. O namorado cristão, a pressão sobre pureza, a traição num momento de fraqueza,
A partida trágica seguida de culpa devastadora. Eu quero morrer, disse ela. Não consigo viver com esse peso. Sinto que Deus nunca vai me perdoar. Letícia, respondi, lembrando-me exatamente de como me sentia naqueles momentos sombrios. Deus já te perdoou. O perdão não é algo que você precisa conquistar. É um presente que Jesus já pagou na cruz. Orei com ela naquela noite, exatamente como Débora havia orado comigo anos atrás. E assim como havia acontecido comigo, vi a transformação começar a ocorrer no coração de Letícia. Ela entregou sua vida a Jesus naquela noite e começou sua jornada de cura emocional e espiritual. Letícia se tornou uma das primeiras filhas espirituais do nosso ministério. Ela se mudou para a nossa cidade, começou a frequentar nossa igreja e gradualmente se tornou uma líder no Ministério Renascer. Ver sua transformação de mulher desesperada para mulher de Deus poderosa foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida. Deus está multiplicando seu ministério através de cada vida que você toca, observou Felipe numa dessas noites depois de uma reunião particularmente impactante. Cada mulher que encontra cura se torna instrumento de cura para outras. Era verdade. O Ministério Renascer havia se tornado um movimento. Mulheres que haviam experimentado transformação em nossas reuniões começaram grupos similares em suas próprias cidades. Jovens como Letícia se tornaram líderes que alcançavam suas próprias gerações. Quando Gabriel completou 2 anos, Felipe e eu sentimos que era hora de expandir nossa família. Nossa segunda gravidez foi ainda mais especial que a primeira, porque agora tínhamos Gabriel para dividir a expectativa. Mamãe vai ter outro bebê? Perguntava Gabriel com seus 2 aninhos, tocando minha barriga com curiosidade infantil. Sim, meu amor, respondia eu. Você vai ser um irmão mais velho. Nossa filha Sofia nasceu numa tarde de outono, 3 anos após Gabriel. Se Gabriel havia sido nossa expressão de gratidão a Deus, Sofia foi nossa declaração de fé no futuro. Seu nome significa sabedoria divina. Nossa oração de que ela crescesse não apenas em conhecimento, mas em sabedoria espiritual. A dinâmica familiar com 2 filhos pequenos era desafiadora, mas recompensadora. Gabriel, mesmo pequeno, já demonstrava um coração sensível às coisas de Deus. Fazia perguntas sobre Jesus, orava de forma espontânea, demonstrava compaixão por pessoas que estavam tristes. Papai, disse ele numa noite durante nosso culto doméstico, por que a mamãe chora quando fala sobre o homem que morreu? Felipe me olhou e decidimos que era hora de começar a compartilhar, de forma apropriada para a idade, a história da nossa família. Gabriel, disse Felipe com carinho. Antes da mamãe me conhecer, ela namorou um homem muito bom chamado Lucas. Ele morreu num acidente, e isso deixou a mamãe muito triste. Mas Deus usou essa tristeza para fazer coisas lindas acontecerem. Ah, como assim? A mamãe conheceu Jesus por causa dessa tristeza, expliquei. E depois conheceu o papai. E depois vocês nasceram. Às vezes Deus usa coisas tristes para fazer coisas muito bonitas. Gabriel processou essa informação com a simplicidade das crianças. Então o Lucas ajudou a mamãe a conhecer Jesus? Perguntou ele. Sim, meu amor. De certa forma, sim. Ele está no céu agora? Está. Gabriel sorriu. Então um dia vou conhecer ele. A perspectiva infantil de Gabriel sobre falecimento, céu e propósito divino me tocou profundamente. Era como se Deus estivesse me mostrando, através dos olhos do meu filho, como toda a nossa história fazia sentido dentro de um plano maior. Conforme os anos passaram, o Ministério Renascer continuou crescendo. Estabelecemos um centro de aconselhamento cristão, oferecemos cursos sobre cura emocional, criamos material didático para outras igrejas. Felipe completou seu curso de seminário e se tornou pastor associado da igreja, especializando-se em restauração familiar. Mas foi aos 5 anos de Gabriel que aconteceu algo que me fez compreender completamente o propósito por trás de toda a minha jornada. Gabriel havia começado a fazer perguntas mais elaboradas sobre nossa história familiar. Uma noite, depois que Sofia dormiu, ele veio conversar comigo sobre um pesadelo que havia tido. Mamãe, disse ele se aninhando no meu colo, sonhei que você estava muito triste e eu não conseguia te ajudar. Aproveitei aquele momento para contar a ele, de forma ainda mais detalhada, sobre minha jornada. Falei sobre como havia me sentido vazia antes de conhecer Jesus, sobre como às vezes as pessoas fazem coisas erradas, sobre como Deus pode transformar qualquer situação. Mamãe, disse Gabriel após escutar atentamente toda a história,
Você ajuda outras pessoas que estão tristes como você estava? Sim, meu amor. Deus usa a tristeza que eu passei para ajudar outras pessoas a encontrarem alegria. Gabriel ficou em silêncio por alguns momentos, processando essa informação com seriedade incomum para uma criança de 5 anos. Mamãe, disse ele finalmente, acho que quando eu crescer, também quero ajudar pessoas tristes a ficarem alegres. Naquele momento, senti como se o ciclo estivesse se completando de forma perfeita. A dor que eu havia experimentado, transformada em ministério, agora estava inspirando a próxima geração a servir a Deus. Lucas não havia partido em vão. Sua partida havia iniciado uma cascata de transformação que continuaria através dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos. Durante a reunião do Ministério Renascer da semana seguinte, compartilhei essa conversa com Gabriel. O salão estava lotado. Mais de 60 mulheres que haviam encontrado cura através do amor de Cristo. Amigas, disse eu, olhando para aqueles rostos que representavam histórias de dor transformadas em propósito. Vocês são prova viva de que Deus pode escrever histórias lindas, mesmo através de capítulos dolorosos. Cada uma de vocês carrega o potencial de impactar centenas de outras vidas. Naquela noite, 15 mulheres se comprometeram a iniciar grupos similares em suas próprias comunidades. Era o início de uma multiplicação ministerial que se espalharia por todo o país. Poucos meses depois, recebemos uma carta que me deixou profundamente emocionada. Era de uma mulher em outro estado que havia ouvido meu testemunho através de um dos materiais que havíamos produzido. Cara Carla, escrevia ela, minha história é similar à sua. Perdi meu marido num acidente de carro após descobrir que ele havia me traído. Vivi 2 anos em depressão profunda, culpando a mim mesma. Mas quando ouvi seu testemunho, entendi que Deus pode usar até mesmo nossa dor para seus propósitos. Entreguei minha vida a Jesus na semana passada, e agora estou ajudando outras viúvas da minha igreja a encontrarem esperança. Obrigada por ter a coragem de compartilhar sua história. Lágrimas correram pelo meu rosto enquanto li aquela carta. Era a confirmação de que o propósito por trás de toda a minha jornada era muito maior do que eu poderia ter imaginado. Naquela noite, após colocar Gabriel e Sofia para dormir, Felipe e eu saímos para o jardim da nossa casa para conversar sobre como Deus havia transformado nossas vidas. Você se lembra de como se sentia antes de conhecer Jesus? Perguntou Felipe, segurando minha mão enquanto observávamos as estrelas. Lembro perfeitamente, respondi. Vazia sem propósito, tentando preencher um buraco que só Jesus poderia preencher. E agora? Agora vejo que cada lágrima, cada momento de dor, cada noite de desespero, tudo tinha propósito. Deus estava me preparando para este ministério, para esta família, para esta vida de impacto. Felipe me beijou suavemente. Lucas estaria orgulhoso vendo o que Deus fez através da vida que ele ajudou a salvar. E então, ali no jardim da nossa casa, cercados pelo perfume das flores e pelo silêncio pacífico da noite, eu orei uma oração de gratidão que veio do fundo da minha alma. Pai, obrigada por não ter desistido de mim quando eu desisti de mim mesma. Obrigada por transformar minha culpa em redenção, minha dor em ministério, minha tragédia em testemunho. Obrigada por Lucas, que foi instrumento da minha salvação. Obrigada por Felipe, que foi instrumento da minha restauração. Obrigada por Gabriel e Sofia, que são instrumentos da minha alegria. Use nossa família, use nosso ministério, use nossa história para continuar alcançando vidas para o seu reino. Em nome de Jesus, amém. Hoje, 10 anos após minha conversão, posso dizer com certeza absoluta que não existe buraco tão profundo que o amor de Deus não possa alcançar. Não existe dor tão grande que ele não possa transformar em propósito. Não existe erro tão grave que ele não possa perdoar. Se você está me ouvindo agora e se identifica com alguma parte da minha história, se está carregando culpa, se está passando por perda, se está se sentindo vazio apesar de ter tudo que o mundo diz que deveria te fazer feliz, quero que saiba que Jesus está esperando você de braços abertos. Ele não está esperando você se consertar primeiro. Não está esperando você merecer seu amor. Ele está esperando você exatamente como está, quebrantado, ferido, necessitado. Porque é assim que ele nos ama, incondicionalmente. Sua história não terminou. Os capítulos mais lindos podem estar apenas começando. Entregue sua dor a Jesus. Entregue sua culpa a Jesus. Entregue seu futuro a Jesus.
e deixe que ele escreva uma história de redenção através da sua vida que impactará gerações. Porque se Deus pôde transformar uma jovem culpada e desesperada numa mulher que hoje impacta centenas de vidas, imagine o que ele pode fazer com você. A pergunta não é se você merece uma nova chance. A pergunta é: você está disposto a aceitar o amor incondicional que Jesus está oferecendo? Seu maior capítulo ainda está por vir. Confie nele. Você também tem uma história de conversão que pode inspirar outras pessoas? Sua experiência pode tocar corações e mostrar o poder transformador de Jesus. Envie seu relato para nós pelo e-mail e tenha sua história publicada. Seu relato pode ajudar a salvar vidas.